Olá, eu sou a Nutri Giovana Fernandes, sou especialista no tratamento de pessoas com diabetes, também especialista em nutrição funcional. E nesse vídeo eu vou te contar a verdade sobre os carboidratos. Será que você precisa excluir carboidratos se você tem diabetes? E por que eu trouxe esse assunto também aqui nesse vídeo, né? Porque realmente tem muita desinformação. Tem muitas pessoas que falam que quem tem diabetes não pode comer carboidrato, tem muitas pessoas que falam que realmente você tem que comer só salada e carne para você reverter o diabetes. Então, tem muitos erros, né? Tem muitas informações duvidosas na internet. Então, eu quero realmente desmistificar esse assunto de carboidratos para que você entenda, né? E que você saiba se você pode, se você não pode comer carboidrato e quais os carboidratos melhores para você consumir. Então vamos lá. Quando a gente fala em carboidrato, a gente fala de um macronutriente, tá? Ou seja, a gente tem três macronutrientes. A gente tem o carboidrato, a gente tem as proteínas e a gente tem as gorduras, os lipídios, né? Que são as gorduras. E o macronutriente que a gente encontra aí mais abundante, digamos, né, são os carboidratos, tá? Eles estão presentes em muitos alimentos. E aí a gente divide esses dois carboidratos, ó, eu vou até escrever aqui no quadrinho que a gente faz uma divisão. A gente tem os carboidratos que são aqueles complexos, e a gente tem aqueles carboidratos que a gente chama de simples. Vou explicar a diferença entre um e outro. Bom, os carboidratos, vamos falar primeiro dos complexos, né? Os carboidratos complexos eram muito consumidos, né, pelas pessoas. Isso numa época aí um pouco mais distante. Então, os carboidratos complexos são aqueles que preservam as fibras do alimento. Então, quais carboidratos são esses? Quais carboidratos complexos são esses? A gente, como exemplo, né, de carboidrato complexo, a gente tem o aipim ou mandioca, né, macaxeira, dependendo da região onde você está. Um outro exemplo de carboidrato complexo também é o inhame, a batata doce. A gente tem também os carboidratos aí complexos, que são as frutas, elas entram nesse grupo também. A gente tem o carboidrato complexo presente também no arroz mais integral, né, que é aquele arroz que não foi polido. Então, esses alimentos são aqueles carboidratos que preservam um pouco de fibra na sua composição. E isso é excelente para quem tem diabetes, tá? Isso é excelente. Aí agora, a gente tem uma outra classificação, né, de carboidratos, que são aqueles simples. Os carboidratos simples, como o próprio nome diz, ele é mais simples. Ele é um carboidrato que ele é muito mais refinado. E hoje a alimentação das pessoas ela tá muito baseada nesse tipo de carboidrato, nesse carboidrato refinado. Então, quais carboidratos, quais alimentos entram nesse grupo de carboidratos simples? A gente tem aí a tapioca, olha só, né? Eu falei do aipim, que é um carboidrato complexo. A tapioca é o derivado do aipim, é a goma extraída da mandioca, né? Então, ela é um carboidrato simples, porque ela foi refinada, ela perdeu as fibras, né? E ela tem aquele índice glicêmico alto, que a gente chama os carboidratos simples, são aqueles alimentos também que têm índice glicêmico alto, ou seja, são aqueles alimentos que são absorvidos rapidamente na sua corrente sanguínea. Você come ele agora e ele dá aquele pico de liberação rápida de glicose no seu sangue. Outros exemplos de carboidratos simples, a gente tem também os doces, a gente tem açúcares, né? Açúcar branco, açúcar cristal, também carboidratos simples. A gente tem o mel, a gente tem todos os alimentos feitos a partir da farinha de trigo branca. São considerados carboidratos simples também, tá?
Então, esses alimentos, ó, tem uma grande diferença entre eles, né? Então, os complexos são aqueles que preservam mais nutriente e preservam as fibras do alimento, tá? Daquele carboidrato. Então, o complexo, ele vai sendo liberado um pouco mais lentamente aquele carboidrato na sua corrente sanguínea, tá? Outro exemplo que eu lembrei até de complexo para falar também para vocês é a aveia, tá? A aveia também entra nesse grupo de carboidrato complexos. Então, o que que você tem que, agora que você já sabe, né, um pouco da classificação deles, né, o que que vocês têm que entender em relação aos carboidratos em geral, né? Para você que tem pré-diabetes ou diabetes, você pode sim consumir os carboidratos, tá? Porque às vezes eu até recebo pessoas aqui no consultório que têm hipoglicemia. E aí a gente vai investigar por que essa paciente está com essa hipoglicemia, está com essa glicemia baixa, está com a glicemia às vezes abaixo de 70, né? Por que ela tem isso? Muitas vezes ela está fazendo uma dieta restritiva, onde ela cortou por conta esses carboidratos, né? Então não é bom você fazer isso. O bom é você saber que sim, você pode comer, mas você precisa comer os carboidratos com moderação. Então, a partir de agora, você vai optar por os carboidratos mais complexos que eu comentei nesse vídeo, né? E aí, também tem uma coisa muito importante que eu preciso falar para você, tá? Que quando você for comer esses carboidratos complexos, você também não vai comer esse carboidrato sozinho. Ou seja, você não vai comer, por exemplo, a batata doce sozinha. Porque se você comer só ela vai liberar ainda também glicemia na sua, vai liberar glicose na sua corrente sanguínea, porque ela é um carboidrato. E todo carboidrato ele libera glicose no seu sangue, alguns mais lentamente, outros mais rápidos, né? Aí de acordo com essa categoria aqui que eu falei para vocês. Então, você também tem que se atentar a isso, tá? Não pode consumir esse carboidrato sozinho, tem que também consumir esse carboidrato na quantidade certa. E aí, por exemplo, se você coloca no seu prato ali de almoço a batata doce, junto, por exemplo, com salada, junto com carne, coloca também o azeite de oliva, que é a gordura boa, precisa estar presente gordura boa junto com carboidrato, e também daqui a pouco adicionar mais um pouco ali de uma fibra extra como o gel da chia, perfeito. Você está fazendo a combinação certa do carboidrato para não impactar na sua glicemia, tá bom? Bom, eu espero que eu tenha ajudado, né, que eu tenha contribuído, né, com esse vídeo para te ajudar aí no seu dia a dia. E se você gostou desse conteúdo, já compartilha com outras pessoas também para a gente aumentar aí essa corrente, né, de saúde, para reverter o pré-diabetes e o diabetes e ter uma glicemia abaixo de 100. E também, se você não está inscrito, está inscrita aqui no canal, já clica também aqui abaixo para fazer a sua inscrição, ativar também o sininho, onde a gente vai estar colocando muito conteúdo novo toda semana aqui para você, tá bom? Até o próximo!